Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Com a definição do cenário eleitoral e mais um corte de juros nos Estados Unidos, o Bitcoin encontrou um caminho livre para escalar o seu preço. A tendência de alta agressiva que a gente tem visto nos últimos dias tem permitido a criptomoeda registrar um novo all-time high diferente por dia, superando agora os 82 mil dólares. Com o mercado em direção à sobrecompra, como os fundamentos do próprio Bitcoin e também a macroeconomia vão influenciar no desenvolvimento de preços do token, hein? Essa discussão é o Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit. Faço com vocês agora no Satoshi Call desta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Europa. Muito bom dia, pessoal. Começando mais um Satoshi Call numa semana bastante positiva, pelo menos é o que a gente está vendo aqui nessa segunda-feira. Já não que as outras não tenham sido, mas o Bitcoin aí batendo os 80 mil dólares, superando na realidade os 80 mil dólares. Mas antes de Bitcoin, vamos falar de macroeconomia, começando pela zona do euro. Aqui a gente teve uma semana com poucos dados macroeconômicos, mas só para a gente dar aquela pincelada e entender o que está acontecendo, as vendas no varejo tiveram uma alta de 0,5%, acima do esperado pelos analistas, mas abaixo do registrado em agosto, que foi uma alta de 1,1%. Já o PMI do setor de serviços teve um leve avanço também de 51, para 51,6 pontos contra 51,4 de setembro, ou seja, a economia da zona do euro está caminhando ali devagarzinho. Já a inflação ao produtor, ao que a gente vem destacando, que a inflação está bem controlada por lá, acabou tendo aí um recuo de 3,4%, acelerando o que tinha registrado no mês anterior de 2,3%. China. Quem aparece com mais força nessa semana aqui é a China, que teve vários dados macroeconômicos importantes, começando pelas exportações que subiram forte de 2,4% para 12,7%, mas as importações recuaram de um crescimento de 0,3% para uma queda aí de 2,3%. O que chamou atenção também foi a inflação, que por lá a gente sabe que está bastante controlado, assim como na zona do euro. Então ali a inflação para o consumidor caiu para 0,3%, enquanto ao produtor para 2,9%, algo acima em ambos os casos praticamente aí, ou em linha ou acima do esperado pelos analistas. O que chamou atenção mesmo na madrugada de hoje, principalmente, é que o governo chinês liberou um pacote de estímulos de 1,4 trilhão de dólares para os próximos 5 anos para tentar estimular a economia. Apesar do valor ser bastante expressivo, muitos investidores e parte do mercado entenderam que esse movimento não necessariamente é o suficiente para colocar a economia chinesa nos trilhos aí de uma forte alta. Então há uma expectativa de crescimento com a economia local, porém dentro da expectativa com que os investidores esperavam. Então foi ali bacana, mas a digestão não foi das melhores. Estados Unidos. Mirando para os Estados Unidos, nessa semana passada a gente teve poucos dados macroeconômicos, só o PMI do setor de serviços aí que teve desacelerou na realidade, com 55 pontos contra os 55,2 registrado em setembro. Mas o que a gente vai ter durante a semana são dados de inflação, o CPI, inflação ao consumidor, e o PPI, inflação ao produtor, vão ser divulgados na quarta e quinta-feira, então vale ficar muito atento com isso. O que a gente teve de importante, que já foi falado aqui, foi falado amplamente em vários lugares, Primeiro, os juros. O Fed cortou os juros em 0,25 pontos. No discurso de Jerome Powell, ele deixou ali ainda muito por cima do que poderia fazer, sempre aquele discurso de pautado por dados, mas dando a entender que a inflação está um pouco mais controlada e que o mercado de trabalho já não está mais tão aquecido como antigamente, o que isso dá mais corpo e dá mais tranquilidade para fazer novos cortes de juros. Mas o que pegou mesmo, além disso, claro que ajuda no mercado de risco, também foi o fato das eleições norte-americanas, Donald Trump foi eleito novamente, então ele volta para a presidência, e isso trouxe não só para o mercado cripto, como a gente vai ver, mas também para o mercado de risco, uma renovação de humor, que de fato Trump tem uma perspectiva um pouco mais agressiva em seu discurso, contra talvez o que a Kamala Harris vinha apresentando. Isso trouxe uma movimentação forte dentro dos mercados e que a gente vai ter que ver como isso se confirma para o próximo ano,
quando ele de fato assumiu o cargo, né? Então, por enquanto, a gente está só olhando promessas de campanha, mas a gente ainda não está vendo nada na prática. A partir de 2025, aí sim, as cobranças podem começar a ser feitas e a gente pode ter uma análise um pouco mais precisa do que a gente pode esperar do novo governo Trump dentro do mercado de investimentos e, claro, também para o Bitcoin. Bitcoin. Bom, já que estamos falando de Bitcoin, né, vamos puxar esse assunto porque as eleições presidenciais tiveram um impacto muito positivo para a criptomoeda. De novo, né, como a gente já vem comentando em só outros Satoshi Calls, inclusive, né, Donald Trump tem tido uma postura pró-cripto, apesar de lá em 2019, 2020 ter sido bastante contundente e contrário às criptomoedas. Mais recentemente, nessa nova campanha eleitoral, ele tem utilizado o argumento de criptomoedas para favorecer ele, para tentar buscar alguns eleitores, dizendo que os Estados Unidos ia ser uma potência do mercado cripto, ia ter vários mineradores de Bitcoin, ia guardar os Bitcoins que iriam confiscar em operações legais. Então, todo um aspecto aí que promove um ambiente até regulatório de médio prazo muito positivo para o Bitcoin e para as outras criptomoedas. Porém, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Foi promessa de campanha ou ele vai fazer? E é isso que a gente vai ter que observar. Por enquanto, todo o movimento que a gente está vendo parte de alta de preços, né? Parte de uma demanda, evidentemente, mas também de uma especulação por conta do processo eleitoral. O que ajuda nesse processo é que o Fed, de fato, cortou os juros em 0,25 pontos, o que alimenta ali a busca por risco, né? Já que os rendimentos dos títulos norte-americanos e outros títulos de renda fixa acabam não sendo tão atrativos assim como talvez o risco. Então eles acabam migrando parte dos seus portfólios para ativos de risco como são as criptomoedas. Nesse cenário a gente precisa observar algumas coisas que vêm acontecendo, né? Como é o caso dos ETFs de Bitcoin, que tem tido uma demanda muito forte nas últimas 3-4 semanas, né? Só na quinta-feira, por exemplo, a gente teve um fluxo de capital acima de 1,3 bilhão de dólares em um único dia. Foi a maior injeção de capital no período, né? Ou seja, em um único dia, que a gente viu desde que o ETF foi lançado lá em janeiro desse ano. Ou seja, a demanda institucional e também do varejo que se utiliza desses produtos está aumentando cada vez mais e está aparecendo com força dentro do mercado. E isso tem impactado nessa subida de preços. Por falar em preços, o Bitcoin está aí agora, nesse momento, a 82 mil dólares, quase cravado, 82.034. É uma nova máxima histórica para a criptomoeda e isso vem sendo renovado dia após dia, né? Se a gente for pegar desde o último dia 6 de novembro, a gente está olhando o Bitcoin rompendo 72 mil dólares, rompendo 73, os 74, 75, 76, até chegar hoje aqui numa máxima de 82.500 dólares. Quando a gente vai para o par com o real, é importante fazer esse disclaimer aqui, que o par com o real está subindo mais forte ainda, né? Se a gente for olhar o Bitcoin, ele bateu uma máxima de 479.579 reais. Ou seja, o Bitcoin está tá muito perto dos 480 mil reais nesse tipo de negociação. Porque tem toda a questão do dólar aqui no país, né? Quando a gente faz a conversão ali, né, do dólar real, a gente acaba tendo uma discrepância e até mesmo de desempenho do Bitcoin negociado aqui no Brasil com o Bitcoin negociado lá fora. Então é sempre bom ficar atento a essas flutuações de preço aí para identificar boas oportunidades. Outra coisa interessante que a gente tem visto é o mercado de derivativos. A gente comentou nas últimas semanas, né, o quanto a demanda estava forte e a especulação estava fraca. De fato, a especulação continua relativamente fraca, mas ela começou a dar sinais de maior agressividade. Então a gente está aí com o número de posições abertas em torno dos 50 bilhões de dólares, algo que é um recorde para esse tipo de mercado na história. E a gente está vendo a taxa de financiamento crescer um pouco, né? Quando a gente pega um acumulado da semana, ela ficou ali na casa do 0,08, que é relativamente acima do neutro de 0,01. Então o mercado de derivativos, que costuma dar esses solavancos fortes no mercado, ainda não está naquela pressão, naquela força toda, mas a gente já começa a ter um pouco de desenho em relação a isso. Então por isso, voltando a falar, o mercado atual mantém a demanda, o Bitcoin está subindo porque tem uma demanda forte pelo ativo, mas agora começa a ter um tempero extra por conta da especulação.
Lembrando para todo mundo que a nossa análise técnica tradicional aqui do Bitcoin agora está disponível lá no Telegram, no WhatsApp e também no Twitter da Foxbit. Então acesse o link que vai estar aqui na descrição, siga a gente em todas as redes sociais das nossas comunidades para poder acompanhar em vídeo a análise técnica do Bitcoin. Para a gente fazer aquele arremate final aqui do nosso Satoshi Call, o mercado está se desenvolvendo de uma maneira muito favorável para o mercado de risco. A gente está vendo uma construção de forte demanda, principalmente olhando para o Bitcoin. A gente está vendo uma especulação começando a aparecer com mais força. E isso tende a trazer movimentos de maior volatilidade. Não que o que a gente está vendo não seja grande volatilidade, já é uma volatilidade significativa. Mas isso tende a aumentar conforme esses players vão entrando cada vez mais dentro do mercado. Ainda tem muitas coisas pendentes, né? Vão ver inflação nos Estados Unidos. Dependendo dos dados que aparecerem para a gente agora, a gente vai ter pode ter uma reversão do mercado, pode ter uma má digestão da informação. Então esses elementos ainda vão continuar pautando o mercado. Mas de forma geral, quando a gente olha para os fundamentos do Bitcoin, a gente tem aí um grande otimismo em relação ao que pode acontecer, porque a demanda continua forte. Claro, isso tudo pode ser revertido caso os institucionais comecem a sacar seus bitcoins, comecem a realizar lucros e o mercado de derivativos fique alavancado demais a ponto de gerar liquidações muito agressivas. E a gente já viu isso historicamente, essas liquidações dão um baque forte no preço que não necessariamente revertem toda a tendência, mas podem atrasar pelo menos o desenvolvimento de preços. Então vale acompanhar esses dois setores aí, né? Macroeconomia e fundamentos ali, principalmente os especulativos, para tentar determinar mais ou menos para onde vai o Bitcoin. Bom, e é isso aí, né, pessoal? O Satoshi Call vai ficando por aqui. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, agradeço demais a participação e a presença de vocês aqui no episódio de hoje. E como você já sabe, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, trazendo os detalhes da macroeconomia e também do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal, forte abraço e até lá!